Eu, Daniel Blake é um filme britânico de 2016 dirigido por Ken Loach, que conta a história de Blake, um marceneiro que luta para conseguir o auxílio da Previdência Social após ser considerado inapto a trabalhar. O filme, vencedor da Palma de Ouro do Festival de Cannes, é um dos exemplos mais emblemáticos da carreira de mais de 50 anos do diretor, dedicado a representar a classe trabalhadora e a representar e denunciar as injustiças e desamparos sociais que agem contra ela. O debate a seguir, com o professor Sidney Jardim da UFABC, pesquisador na área de Sociologia do Trabalho, aborda políticas públicas e a questão da previdência social, tanto no filme quanto no cenário atual brasileiro. Confira. Bom, muito boa noite a todos e a todas. Bom, em primeiro dizer que é um filme maravilhoso, né? Impactante, e é até difícil falar depois de assistir um filme desse e logo ter que fazer algumas considerações. Bom, em primeiro lugar, então, eu gostaria de começar cumprimentando o Sinusp por essa iniciativa, pela importância dessa mostra neste momento que nós estamos vivendo no país. Cumprimentar e também aproveitar para agradecer publicamente, porque o Sinusp fez parte da minha formação acadêmica e cultural aqui na USP, teve uma importância fundamental. O Sinusp, COSEAS, CRUSP, enfim, as políticas estudantis são também de fundamental importância e também estão sob ataque em várias partes do mundo, infelizmente no Brasil, e são de fundamental importância para a nossa formação. Então, agradeço o convite e cumprimento novamente pela iniciativa. Eu sei que nós temos relativamente pouco tempo para fazer um debate sobre uma obra tão importante. Então, eu fiz aqui, relacionei alguns pontos para discutir, para propor, na verdade, uma reflexão com vocês, tentando fazer uma ponte entre o filme e a nossa experiência de vida aqui no Brasil neste exato momento. Provavelmente amanhã vai ser votado em segundo turno, ou amanhã, ou ainda essa semana, né, deve ser votado em segundo turno a reforma da Previdência. Então, nós estamos justamente no momento em que estamos diante de mudanças importantes que vão acontecer no nosso sistema previdenciário brasileiro, que, a meu ver, vai aproximar ou tornar ainda mais próximo para uma parcela importante da população brasileira, dos trabalhadores brasileiros, essa experiência que a gente vê aqui no filme como uma obra de ficção, mas que já é realidade para muitos trabalhadores e trabalhadoras, e que, ao meu ver, tende a ficar ainda mais preocupante, né, a partir da aprovação dessa reforma que está sendo discutida no Congresso Nacional. Então, eu gostaria de começar chamando a atenção para algo que creio que seja importante pontuar. O mesmo país que, no final da década de 40, nos ofereceu o sistema de saúde público, que foi modelo para o mundo inteiro, e inclusive para o nosso SUS, para o nosso Sistema Único de Saúde, hoje, digamos, está aí nos oferecendo a oportunidade de discutir algo numa condição completamente distinta, que é a privatização do sistema previdenciário a partir dessa obra do Daniel Blake. Eu costumo dizer, nesses debates sobre reforma da Previdência, que hoje, que nós vivemos no Brasil, um ciclo incompleto de reformas previdenciárias que já dura aí cerca de 20 anos. Nós tivemos uma grande reforma com Fernando Henrique Cardoso, depois nós tivemos uma importante reforma com o Lula. Mudanças importantes na Previdência também aconteceram no governo Dilma, principalmente em relação ao auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho, seguro-desemprego, um dos temas fortes desse filme, pensões e a criação, para quem é servidor público federal, a criação da FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência Complementar. Em seguida, tivemos uma tentativa de uma reforma também brutal com o governo Temer, e, finalmente, chegamos no governo Bolsonaro, e vocês devem estar acompanhando também a radicalidade desta reforma. E eu digo radicalidade porque
que de todo esse processo, que eu estou chamando de um ciclo incompleto de reformas previdenciárias, e eu gostaria de destacar que esse ciclo incompleto ele não termina também com a aprovação desta reforma. Esta reforma está sendo, na verdade, colocada agora dentro de certas condições em que, muito provavelmente, o governo, num futuro não muito distante, deve retomar e aprofundar ainda mais as medidas drásticas que está tomando em relação aos direitos previdenciários dos trabalhadores, mas essa reforma é muito mais radical de qualquer outra, né, de todas essas outras que eu citei, pelo menos de Fernando Henrique para cá, porque essa reforma ela tem claramente um viés neoliberal, né, de transformação, eu diria, não, transformação seria uma palavra até muito meiga, mas de desarticulação do nosso sistema público de previdência social. Vocês devem lembrar que, no início, no projeto original da reforma da Previdência do governo Bolsonaro, a proposta inicial era implementar no Brasil um sistema de capitalização. Obrigado. A proposta inicial era implementar um sistema de capitalização, certo? O que significa privatizar o nosso sistema público de previdência. A ideia era que manter os trabalhadores atuais, ou pelo menos parte deles, os mais velhos, fundamentalmente, no sistema público, e que os mais jovens poderiam, né, entre aspas, escolher entre o sistema público e o sistema privado. Mas, claramente, o que iria ocorrer, caso esse sistema fosse aprovado no Brasil, seria uma enorme pressão, como ocorreu em vários outros países da América Latina. Certo? Na América Latina, nesse período, entre os anos 80 e os anos 2018, 2019, 14 países privatizaram seus sistemas previdenciários. Desses 14, 5 países, né, na verdade, todos fracassaram, mas 5 países dos que privatizaram seu sistema previdenciário conseguiram retornar para o sistema público, ou seja, fizeram uma outra reforma, voltando para o sistema público. E, mesmo com toda esta experiência fracassada do sistema de capitalização no mundo todo foram 30 países, 14 na América Latina, o governo Jair Bolsonaro apresentou essa proposta de criar um sistema de capitalização, de um sistema privado de previdência no Brasil. Ou seja, o nosso sistema é um sistema que parte do princípio da solidariedade, não só entre trabalhadores, né, porque a ideia é que os trabalhadores ativos contribuem para bancar aposentadorias e pensões daqueles que estão aposentados ou daqueles que estão recebendo suas pensões, mas, além dessa solidariedade entre os trabalhadores, você também tem uma solidariedade induzida dos empresários, que são obrigados a contribuir também para o nosso sistema previdenciário. E, além dos empresários, o próprio Estado também tem que entrar com uma parte dos recursos para bancar esse sistema. Se fosse feita a mudança do sistema público para o sistema de capitalização, como o governo pretendia no seu projeto original, uma das principais consequências seriam, muito provavelmente, como ocorreu no Chile, os empresários deixarem de contribuir. O governo deixar de contribuir com a sua parte também, e os trabalhadores, individualmente, como é bem o retrato desse filme, cada um, a partir da sua própria sorte e das suas próprias condições, ter que bancar o seu sistema previdenciário, ter que bancar a sua aposentadoria, né, os seus auxílios-doença, auxílio-acidente, maternidade, tudo ser contratado por um seguro privado. Inclusive, é importante destacar que o governo não conseguiu passar o seu projeto de capitalização para o sistema previdenciário como um todo, mas existe um risco, da forma como o projeto foi aprovado na Câmara, agora em primeiro turno, existe o risco de auxílio-acidente de trabalho, auxílio-doença, auxílio-maternidade, todos aqueles auxílios que eles chamam de auxílios não programados, passarem para a iniciativa privada. E mais do que isso, eu gostaria de destacar, o governo não conseguiu aprovar agora, em primeira votação, o sistema de capitalização, talvez não consiga, até o fim dessa reforma, mas vários de seus ministros, inclusive o próprio presidente da República, o ministro Paulo Guedes, que é o principal defensor dessa ideia,
o Onyx Lorenzoni, eles já disseram claramente, já colocaram claramente que depois de aprovada essa reforma, eles vão retomar a discussão sobre a capitalização. E toda essa ideia de privatizar o sistema de previdência, privatizar o sistema de saúde, privatizar o sistema de habitação, e aqui eu aproveito para fazer mais um link com o filme, muitas dessas ideias ganharam força enquanto políticas públicas, enquanto políticas governamentais, melhor dizendo, a partir do governo da Margaret Thatcher. Thatcher na Inglaterra, Reagan nos Estados Unidos, e ali você começa essa guinada neoliberal e liberalizante das políticas sociais e da desarticulação do estado de bem-estar social. Certo? Começa por esses dois países centrais na economia política mundial, certo? E já na década de 80, sob o regime ditatorial do governo Pinochet, certo? Começa a ser implementada na América Latina. O Chile foi praticamente um laboratório da reforma da Previdência, onde se privatizou, fechou o sistema público e criou um sistema completamente privado. E depois disso, nos anos 90, Argentina, Uruguai, como eu disse, 14 países da América Latina privatizaram o seu sistema, e o Brasil foi a única grande economia latino-americana, a mais importante por sinal, a resistir o caminho da privatização do seu sistema previdenciário. Então, quando eu falo que nós vivemos um ciclo de reformas incompletas, esse ciclo também significa que há praticamente 2 décadas a sociedade brasileira tem resistido a privatizar, a transformar em mercadoria a Previdência Social e os benefícios da Previdência Social. E transformar em mercadoria a Previdência Social e os benefícios da Previdência Social não é uma discussão apenas administrativa, burocrática, técnica, como às vezes é retratada no filme, de uma forma muito, digamos, muito forte, toda aquela relação, né, burocrática, impessoal, né, entre o Estado e o cidadão, mas no limite é transformar em mercadoria as próprias pessoas, que é uma das características fundamentais do capitalismo. Você tem o trabalho do Spin Anderson, que já deixou isso demonstrado de uma forma muito forte. Sempre houve comércio, comercialização, trocas de mercadorias na história da humanidade, desde quando, pelo menos, ela se constitui enquanto comunidades políticas, sociais, organizações humanas. Mas o capitalismo, ele faz com que as pessoas passem a transformar a sua própria vida em mercadoria. Então não existe nenhuma outra forma de você continuar subsistindo sem ter que colocar a sua força de trabalho à venda e, no limite, o seu próprio corpo, como também tem ressaltado no filme, no caso da Kate. Então é este momento de reflexão que nós estamos vivendo no país, e que eu acho que esse filme ele é uma peça fundamental para a gente fazer esse tipo de debate. E daí eu vou terminando para a gente ter algum espaço para discussão. Quando nós discutimos reforma da Previdência, como nós estamos discutindo hoje, não se trata apenas de discutir o valor da aposentadoria ou da pensão, o tempo de contribuição, a crise fiscal do Estado, os cálculos atuariais que são feitos. Não é essa a discussão fundamental. E esse tipo de filme ele é importante porque eu acho que ele nos traz o que é de fato fundamental nesse tipo de debate. E o que é fundamental é pensarmos que tipo de sociedade nós estamos construindo. Que tipo de relação nós estamos construindo com os outros? Entre os trabalhadores e as trabalhadoras, entre jovens e idosos, entre o cidadão, como ele termina nessa carta maravilhosa, ao final do filme. Eu sou um cidadão, eu não sou um cliente, eu não sou um usuário, sou um cidadão do Estado.
Que tipo de relação nós temos de cidadania? Um debate como a gente está fazendo hoje no Brasil, e infelizmente aqui eu até aproveito para compartilhar um sentimento com vocês. Como eu disse, provavelmente vai ser votado em segundo turno a reforma da Previdência ainda essa semana. Infelizmente, ao meu ver, nós não conseguimos criar, mobilizar o grau de indignação necessária para colocar esse debate nos termos que ele devia ser colocado na sociedade brasileira. Infelizmente, houve sim algumas mobilizações importantes nesse último período, mas as principais delas foram em relação a uma outra área muito importante também, em termos de políticas públicas, que é a educação, conciliando com a pauta previdenciária, mas a proposta de reforma que este governo está apresentando, e que, ao meu ver, como eu disse, é a mais radical que nós vivemos desde os anos 90, ela não conseguiu gerar o grau de indignação que nós precisaríamos ter na sociedade para conseguir, no mínimo, fazer esse governo negociar mais. Não é pouca coisa, e não é um detalhe sem importância, o fato desse governo também ser o primeiro governo de todos esses que apresentaram proposta de reformas previdenciárias que não negociaram com as entidades representativas dos trabalhadores. Fernando Henrique negociou, Lula negociou, Dilma negociou com os servidores públicos na criação da FUNPRESP. Esse governo sequer passou pela cabeça de qualquer um dentro desse governo negociar com os representantes daqueles que são os maiores afetados por esse tipo de reforma. Então, o que nós temos hoje aqui, talvez seja uma peça muito importante para fazer essa reflexão, e talvez seja, a meu ver, também algo que nos faltou. Me parece, pela essa experiência, é a segunda vez que eu assisto esse filme, me parece que ficamos muito mais comovidos quando conseguimos entrar em contato com os dramas pessoais, mesmo que sejam de personagens. Nós sentimos com muito mais força o que todos esses governos neoliberais e ultraliberais têm feito em termos das relações humanas, em termos da destruição das nossas políticas sociais e, no limite, na destruição das nossas próprias relações sociais. Quando falamos em números muito genéricos, em termos atuariais, fiscais, números de contribuintes, certo? Tudo isso me parece que fica muito distante daquilo que é possível mobilizar e sensibilizar as pessoas em relação à profundidade que essas políticas assumem. Que são políticas de biopoder, são biopolíticas, que nos afetam diretamente na nossa individualidade, no nosso cotidiano. E, no limite, para muitos, talvez não seja o nosso caso aqui nesse debate, mas para muitos não é só biopolítica, é necropolítica. São políticas que estão decidindo quem deve continuar vivo e quem deve morrer, como foi no caso do Daniel Blake. E quem viver, apesar de todas essas políticas contrárias à vida, em quais condições vão viver? E em muitos deles, em condições miseráveis. Então, 60% dos países que fizeram reforma do tipo que o governo gostaria de fazer quando ele enviou o projeto inicial e do tipo que ele quer pretender fazer depois que essa reforma for aprovada, 60% retornaram. Certo? Na América Latina, você tem razão, metade, 14, voltaram, 14 privatizaram seus sistemas, desses 14, 5 voltaram para o sistema público, mais 3 tentaram voltar, mas não conseguiram aprovar no Congresso a legislação retornando para o sistema público. Então, você tem, efetivamente, uma situação, em termos de reformas previdenciárias privatizantes, no cenário mundial, uma situação que aponta, no próprio último relatório da OIT de 2018, aponta que essas reformas fracassaram no mundo inteiro. E no Brasil, nós estamos desconsiderando toda essa experiência internacional de fracasso, inclusive com os nossos países vizinhos, certo?
e apresentando uma proposta como se fosse uma grande novidade, inclusive o nome que o governo utilizava com mais força no início, agora nem tanto mais, era Nova Previdência, com a ideia de que, capitalizando, né, resolveriam todos os problemas do país. Então, você tem razão nessa sua ponderação. Eu não compartilho muito, e eu espero que eu esteja errada, não você, dessa perspectiva mais, digamos, otimista. Se a gente olhar retrospectivamente agora no Brasil para os últimos anos, mesmo quando você citou o varguismo, a experiência e a herança varguista, você perceba que já no governo Temer, certo, nós tivemos uma reforma trabalhista, né, que atacou de uma forma visceral o nosso sistema de relações de trabalho e de direito, mais do que de relações, de direitos do trabalho. Tá? A ponto de colocar milhões de trabalhadores brasileiros na situação daquele personagem que aparece, né, no filme também, marcante, do imigrante, né, de você poder, por exemplo, hoje, os empresários poderem contratar o trabalhador por período intermitente, que é aquilo que eles mostram. Você faz um cadastro, formalmente você é empregado de uma empresa, mas você só vai trabalhar quando a empresa te convocar. E pode ser na verdade, pela lei eles têm que chamar, acho que 2 ou 3 dias antes, mas para você trabalhar 2, 3, 4 horas, e como o personagem coloca, né, não vale nem um tempo que ele saiu da casa dele para ir trabalhar. Certo? E isso também, Cristiano, isso tem um impacto fundamental na reforma da Previdência. Porque quanto mais precários estiverem as relações de trabalho, se os trabalhadores não têm uma jornada que sequer complete um mês, menos 20, 15, 5 dias por semana só de trabalho, como eles vão contribuir para o sistema previdenciário? Então, o impacto sobre o nosso sistema previdenciário dessa reforma trabalhista ainda não foi nem mensurado, mas certamente vai ser outro impacto brutal. Então, eu espero que você esteja certo que, em algum momento, né, nós tenhamos essas condições de nos indignar efetivamente com essas reformas que estão sendo feitas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, e mudar o rumo que o Brasil tomou nesses últimos anos. Mas, por enquanto, eu sinto que nos falta, talvez, socialmente, né, de uma forma mais expansiva em toda a sociedade, mais momentos como esse, inclusive, que a gente está vivendo, de reflexão, né, a partir de obras importantes que possam mobilizar, de alguma forma, a indignação, para que a gente consiga, efetivamente, fazer as pessoas se conscientizarem das mudanças que estão ocorrendo, da desarticulação e destruição que está ocorrendo no nosso estado de proteção social, que é muito modesto em relação, inclusive, ao britânico. As condições dos nossos trabalhadores hoje, pelo menos para metade, né, muito mais da metade, eu diria, dos trabalhadores brasileiros, são ainda muito mais precárias e muito mais desesperadoras do que essa que é retratada no filme, certo? Mas, em termos da reação dos sindicatos, das associações representativas dos trabalhadores, como eu disse, eu acho que a reação ainda esteve muito aquém da radicalidade do projeto que foi apresentado. E talvez o caminho seja um caminho de buscar outras formas de organização e de luta e de reflexão, né, que nos coloque novamente em condições de mobilizar a sociedade brasileira e não esperar só a partir dessas instituições tradicionais, criadas, inclusive, ou pelo menos fortalecidas a partir do varguismo. Eu começaria destacando o seguinte: quando a gente fala em reforma da Previdência, na verdade, a gente está fazendo uma generalização muito grande, certo? Porque o nosso sistema previdenciário, ele é um sistema extremamente complexo. Então, você tem, só para começar, nós temos no Serviço Público Federal, nós temos o regime geral de previdência social, os trabalhadores privados, os trabalhadores estatais, né, de empresas estatais e servidores públicos que não são estatutários.
Então, nós temos esse regime, que é o grande regime, né? 30 milhões de benefícios. Nós temos o regime próprio de previdência social do Serviço Público Federal, e aí você já tem dois regimes, na verdade. Tem os servidores civis e os servidores militares. Há um debate se os militares têm ou não um regime de previdência. Na verdade, ele praticamente está sendo criado, talvez, agora. Por quê? Porque o que os militares faziam era contribuir para as pensões dos seus dependentes, não para a aposentadoria. Então, agora, talvez esteja sendo criado, mas numa situação, é importante destacar, completamente distinta dos outros servidores públicos. Uma situação muito generosa, extremamente generosa, né, esse processo de criação do regime próprio de previdência dos militares, inclusive com recompensas, né, muito importantes em termos de carreira salarial. É a única carreira profissional que teve como contraponto para fazer a reforma da Previdência, compensações no seu plano de carreira. Depois disso, nós temos 27 regimes previdenciários nos estados, né? Aliás, 26 nos estados mais Distrito Federal, certo? E depois nós temos milhares de regimes previdenciários nos municípios, mais de 2.000 regimes previdenciários. Então, quando a gente pergunta, é necessário, ou essa reforma é necessária ou não, nós temos que ter em mente essa complexidade. Porque, na verdade, você tem trabalhadores e trabalhadoras em condições muito distintas, aposentados e aposentadas em condições muito distintas, e uma reforma, que fosse uma reforma que estivesse efetivamente preocupado em promover mais justiça social, deveria levar em consideração essas diferenças que existem no nosso regime previdenciário. Se você me perguntar em termos do regime geral de previdência social, eu te responderia que alguns ajustes, não dá para detalhar agora, deveriam ser feitos, sim, mas não uma reforma tão radical como foi feita agora. Porque no regime geral de previdência social, o teto do benefício que esses trabalhadores recebem é R$ 5.865. Não creio que seja razoável você dizer, no Brasil, que uma pessoa que receba R$ 5.000, R$ 5.500 seja um privilegiado. Numa sociedade com tanta desigualdade, em termos de distribuição de renda e de patrimônio, existem certamente muito mais privilegiados do que esses que chegam a receber a 5.800. Agora, nesse mesmo regime, 70% dos trabalhadores recebem até um salário mínimo. 80% até 2 salários mínimos. Então, quando você faz mudanças que tornam mais difícil para esses trabalhadores conseguirem se aposentar, como é o caso do filme aqui, no personagem do Daniel Blake, ou rebaixam o valor desses benefícios, desses trabalhadores que recebem até 2, 3 salários mínimos, não me parece razoável dizer que você está combatendo o privilégio. Então, nesse regime, no regime geral, acho que precisa sim pensar alguns ajustes junto com as entidades representativas dos trabalhadores, mas não uma reforma tão radical como foi feita agora. Agora, se você me fizer a seguinte questão, Sidney, e no regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, aonde eu estou? Precisa de reforma ou não? Aí a minha resposta vai ser uma resposta, digamos, aí um pouco mais categórica, no sentido de que nesse regime precisa sim serem feitas algumas mudanças fortes. Por quê? Porque nesse regime você vai ter trabalhadores, servidores públicos que recebem um salário mínimo, e vai ter servidores públicos que recebem 30 mil, 40 mil, 50 mil de aposentadoria, sendo que o teto constitucional deveria ser 39 mil, e há notícias de pensões de 250 mil. Então, evidentemente, este regime ele precisa ser debatido, certo? De uma forma mais séria, mais, digamos aí, forte, no sentido de efetivamente torná-lo, a meu ver, um regime que seja um regime previdenciário redistributivo no sentido progressivo, certo? Distribuir dos que ganham mais para os que ganham menos. No serviço público federal, infelizmente, nós temos uma lógica invertida. Porque se tem gente que recebe um salário mínimo e gente que recebe 30 mil, 40 mil
de benefício previdenciário, na verdade, você está fazendo uma redistribuição regressiva, você está redistribuindo de quem ganha menos para quem ganha mais. Então, no regime próprio de previdência social, nós temos que fazer esse debate. E aí eu acho que é um debate um debate mais de igual para igual, porque vai ser um debate com técnicos do governo, políticos e de um lado, juízes, professores universitários, que é o meu caso, não ganho tudo isso, já adianto, né? Professores universitários, procuradores, aí sim tem que ser feito um debate de uma reforma mais estrutural desse regime. Mas em relação ao regime próprio, o regime geral de previdência social e vários regimes municipais, onde os trabalhadores municipais são também aqueles que recebem benefícios também aí em torno de um salário mínimo, 2, 3 salário mínimo, certo? Neste caso, eu não concordo que a reforma deveria ter sido tão radical como essa que está sendo proposta agora. O que nós contribuímos para a Previdência Social é para bancar os benefícios previdenciários de quem está aposentado, ou de quem recebe uma pensão, ou de quem recebe um auxílio. Não existe uma relação entre aquilo que nós estamos contribuindo e aquilo que a gente vai receber. O sistema é público, de repartição solidário. Tá? Digamos aí, um contrato entre gerações. Ele é intergeracional e geracional. Certo? Então, o que nós estamos contribuindo é para bancar aposentadorias e pensões e benefícios previdenciários daqueles que estão aposentados, que já fizeram isso no passado. Pagaram, né, para a geração que os antecederam. Então, mesmo do ponto de vista técnico, o senhor está totalmente correto, ao meu ver. De fato, não devia haver uma relação, pelo menos radical, absoluta, entre aquilo que eu contribuo e aquilo que eu recebo. Agora, existe em termos também do debate da reforma da Previdência que nós estamos fazendo, e aí eu concordo com o senhor que o benefício previdenciário deveria ser um benefício previdenciário pensado em termos de oferecer condições de vida digna para os trabalhadores e para as trabalhadoras e para aqueles que contribuíram para o sistema previdenciário. E é sempre difícil calcular, bom, qual que é exatamente este valor, mas nós estávamos caminhando no Brasil, até esse governo, pelo menos, vir com uma proposta mais radical de reforma, nós estávamos caminhando para que o teto do regime geral da Previdência Social, que é o teto dos trabalhadores do setor privado, das empresas estatais e dos servidores públicos que não são estatutários, que esse teto fosse o teto para todos os regimes previdenciários, inclusive para o regime próprio de previdência do Serviço Público Federal, dos estados e dos municípios. Aliás, o mais importante, no regime próprio de previdência dos servidores públicos federais, desde 2013, todos que entraram no Serviço Público Federal a partir de 2013, esses servidores não têm expectativas de receber como aposentadoria o seu último salário, nem a média do seu salário. Eles já estão regulamentados pelo teto do INSS. Eu sou professor da UFABC desde 2006. Eu vou receber uma média das minhas contribuições, e quanto mais tempo eu estiver trabalhando na universidade, maior vai ser essa média. Os meus colegas que entraram a partir de 2013, eles vão receber o teto do INSS, como qualquer outro trabalhador do setor privado. Então, essa era uma outra falácia que foi muito explorada pelo governo, dizendo que havia sim, no passado, com certeza, aposentadorias de servidores que eram privilegiados, com valores absurdos. É verdade, isso ocorreu. Agora, desde a partir de 2013 para cá, no Serviço Público Federal, isso já tinha sido corrigido. Nenhum servidor público federal que entrar para o serviço público, que entrou no serviço público depois de 2013, ou que entrar a partir de agora, vai receber mais do que 5.800 de aposentadoria. E essa era a tendência para se estender também por estados e municípios. A meu ver, esse era um caminho muito mais razoável do que essa proposta mais radical do sistema, do governo Jair Bolsonaro, de criar um sistema de capitalização
Porque na capitalização não iria só os servidores públicos, federais, estaduais, municipais, mas também os trabalhadores de baixa renda, os trabalhadores do setor privado de baixa renda e os servidores públicos de baixa renda. E o que acontece com os trabalhadores de baixa renda? Esses trabalhadores de baixa renda, num sistema de capitalização, principalmente quando eles são obrigados a contribuírem sozinhos, sem contribuição do Estado e sem contribuição dos empresários, ao longo da sua vida profissional, 35, 40 anos, eles não têm condições de economizar o suficiente para bancar um valor de aposentadoria que seja um salário mínimo em seus respectivos países. Então, por exemplo, no Chile, que foi pioneiro nos processos de reforma previdenciária, os trabalhadores, tá certo? A grande maioria dos trabalhadores chilenos, mais de 90% dos trabalhadores chilenos, recebem de aposentadoria menos de um salário mínimo. No caso das mulheres é mais grave ainda. Recebem menos da metade de um salário mínimo. Tá? Esse sistema aplicado no Brasil, eu diria que não atingiria só as mulheres são sempre as mais prejudicadas nas experiências de capitalização no mundo inteiro. Além das mulheres, atingiria fortemente os benefícios previdenciários de negros e da comunidade LGBT. Por quê? Porque no caso do Brasil, além das mulheres, negros e comunidade LGBT é aquela parcela da população que está no trabalho mais precário, que passa mais tempo no desemprego, que vai entrar para o trabalho intermitente agora com essa nova reforma trabalhista. Então, essa mudança que foi proposta pelo governo inicialmente, do regime público de repartição para o regime privado de capitalização, que foi derrotada na comissão especial, mas que o governo está sinalizando que, depois de aprovada a reforma, vai retomar esse debate, essa mudança é particularmente cruel, certo? Para mulheres, no nosso caso aqui, pensando no Brasil, para mulheres, negros e para a população LGBT, né, que é justamente aquela parcela da população brasileira que sofre mais discriminação, mais preconceito, que tem mais dificuldade de acessar o mercado formal de trabalho, e quando acessam, é aquela parcela da população que tem o maior risco de cair no desemprego novamente e voltar para o mercado informal.